Hoje eu vou falar sobre propaganda e publicidade médica. É um assunto que interessa não só aos médicos, mas todo mundo que está envolvido na cadeia de cuidado dos pacientes, na gestão de ambulatório, na gestão de hospitais e também quem é usuário do serviço médico para saber até onde a propaganda e a publicidade dos serviços de medicina pode ou não pode ir. As novas regras passam a valer a partir do dia 11 de março de 2024. E esse tempo vai ser necessário para que os médicos, os hospitais, todos os serviços que atendam pacientes se adequem a essas novas regras. Por isso, eu já vou adiantar para você aqui nesse vídeo o que é principal, o que a gente precisa saber, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, e também algumas dicas de como você pode saber se o serviço médico ou o médico que faz publicidade está fazendo da forma correta. Foi publicado no Diário Oficial do dia 13 de setembro de 2023 a Resolução 2336 do Conselho Federal de Medicina. É essa resolução que vai entrar em vigor em março de 2024 e a gente já tem que estar preparado para saber o que fazer e o que não fazer. Eu queria já deixar combinado com você aqui que quando eu me refiro a médico, eu estou me referindo aos médicos e às médicas, aos profissionais formados em medicina e registrados no Conselho. A resolução, logo no seu início, no artigo 1º, ela fala sobre o que é publicidade e propaganda médica. E ele define como qualquer meio de comunicação ao público, seja para divulgar a atividade profissional, seja para divulgar algum assunto em medicina. Essa publicidade ela pode acontecer por qualquer meio, seja pela imprensa falada, imprensa escrita, artigos de jornais, revistas, entrevistas, portais de internet, sites, podcasts, redes sociais, canais de áudio ou vídeo, e que aconteça por iniciativa da instituição que o médico trabalha, da empresa que ele tem, ou por iniciativa do próprio médico. E aqui ele faz uma diferenciação sobre o que é publicidade e o que é propaganda médica. A publicidade, ela promove uma estrutura física, o consultório, quais são os serviços que esse médico presta, quais são as suas qualificações e quais são os estabelecimentos que esse médico trabalha, sejam estabelecimentos físicos ou virtuais. Um exemplo de publicidade médica é quando eu faço a divulgação do PSC, dos programas de saúde corporativos, da plataforma que ensina as pessoas sobre programas de saúde dentro das corporações. Isso é uma publicidade. Eu estou fazendo a divulgação de um serviço que eu presto. E como esse serviço é da minha responsabilidade, ele se enquadra na classificação de publicidade médica, que é diferente da propaganda médica. Na propaganda, existe o objetivo de divulgar algum assunto ou alguma ação de interesse da medicina. Por exemplo, um blog. Se você for no blog rogeriomuniz.com.br, você vai encontrar assuntos que interessam, principalmente sobre o tema da saúde e trabalho, e lá você vai ter conteúdo que fala sobre medicina, e isso é considerado propaganda. O Conselho de Medicina pode divulgar um manual a respeito do que está contido nessa resolução. Mas o manual, ele é apenas uma forma de simplificar o assunto e de esclarecer dúvidas. Tudo que a gente precisa está dentro da Resolução 2336. Quanto à responsabilidade da publicidade e propaganda médica junto aos conselhos de medicina. O médico, ele responde como pessoa física e nos estabelecimentos de saúde, nas clínicas, nos hospitais, quem responde é o diretor técnico. Aqui, a dica que eu dou para você que é médico é que quando você estiver falando qualquer tema de saúde, deixe claro e tenha o cuidado de quando você fala por si mesmo, como médico, pessoa física, ou quando você fala por uma instituição. Por exemplo, eu trabalho num hospital de ensino, num hospital universitário. Mas quando eu estou falando aqui no canal
quando eu estou falando na plataforma PSC, eu estou falando como Rogério pessoa física e não falo em nome do hospital ou em nome da escola de medicina a qual eu estou vinculado. Então, as opiniões e a responsabilidade que eu tenho sobre todo o material divulgado aqui são minhas, Rogério Muniz, e não da instituição onde eu trabalho. A resolução fala sobre a obrigação de que as peças de publicidade, ou seja, qualquer material divulgado pelo médico, que tenha o nome e o registro desse profissional, e que, em seguida, seja acompanhado pela palavra médico. A interpretação desse inciso é que a palavra médico, ela pode ou não estar escrito em letras maiúsculas, o que a gente chama de caixa alta. Aqui fica facultativo ao médico escrever em letras maiúsculas ou não, porque nesse inciso, em especial, não existe a orientação específica de que o nome médico precisa estar destacado nesse texto. E além do nome completo e registro no conselho, se você tem uma especialidade médica, você só pode divulgar se colocar o número do seu registro de qualificação de especialista, o RQE. O RQE é o registro que os médicos especialistas têm junto ao Conselho de Medicina e que comprova que ele de fato é especialista naquela área. Médicos que não têm o RQE, não têm esse registro especial, não podem se dizer especialistas, não podem divulgar que são especialistas em determinada área. E como que o cidadão comum pode pesquisar se um médico de fato é especialista e tem o registro de RQE no seu conselho? Ele pode fazer isso consultando o site do Conselho de Medicina. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês do Conselho de Medicina do Estado de São Paulo. Eu vou fazer uma pesquisa aqui do meu próprio registro. No site do Conselho de São Paulo, que é o CREMESP, tem uma aba chamada Serviços. Nessa aba de Serviços, você vai em Pesquisar Médicos, e aqui no caso eu vou fazer uma pesquisa simples, procurando diretamente pelo número do meu registro no Conselho, que é 101.310. Quando eu dou o comando de pesquisa, ele mostra que eu, Rogério Muniz, estou registrado no Conselho do Estado de São Paulo, que esse registro é ativo e aqui está o número do meu registro. Quando eu clico sobre o nome, veja que aparece a minha fotografia, aparecem os meus dados completos de nome e registro no Conselho e aparecem aqui as duas especialidades que eu tenho. Uma delas, que é clínica médica ou medicina interna, e a ela associada um número de RQE, e a outra especialidade, medicina do trabalho, com outro número de registro de RQE. Somente com esse registro é que o médico pode se dizer especialista. Então, no meu caso, eu posso divulgar que sou especialista em clínica médica ou em medicina interna, ou ainda dizer especialista clínico geral ou especialista em medicina interna ou internista, porque eu tenho esse registro junto ao conselho. E posso divulgar que sou especialista em medicina do trabalho ou médico do trabalho, porque existe um registro correspondente a essa especialidade. É possível pesquisar também pelo site do Conselho Federal de Medicina. E no site do Conselho, o processo é mais ou menos parecido. A gente vai aqui na aba de serviços, buscar médicos, e aqui eu vou fazer a pesquisa pelo nome. Eu fiz pelo Conselho de São Paulo, eu fiz pelo número, aqui eu vou fazer pelo nome. Então, aqui está. Não preciso preencher os outros campos, porque eu já coloquei o meu nome completo. Ele vai fazer aqui o seu mecanismo de busca e a gente vai ver como que é a situação do registro e a situação relacionada à especialidade. Veja que já abriu aqui,
Também tem os dados completos de nome, registro, até um pouquinho mais completo do que o site do Conselho Estadual, que aqui mostra a data da inscrição no conselho, né, a data do primeiro registro como médico, e aqui mostra também as duas especialidades, medicina do trabalho e clínica médica ou medicina interna, com os seus respectivos RQEs, os registros de qualificação de especialista. Então, dessa forma, a gente consegue verificar, consegue checar se o médico de fato é especialista naquilo que ele divulga. Um outro tema que a nova resolução traz sobre publicidade e propaganda médica é que, em redes sociais, blogs, sites e congêneres, pode ocorrer publicidade ou propaganda de assuntos médicos com as informações descritas no artigo 4º, naquele que a gente viu anteriormente, da exigência do nome completo, registro no conselho e registro da especialidade. Aqui, a minha dica e a minha recomendação é que você que é médico já deva verificar a sua biografia, por exemplo, do Instagram, a sua descrição no Facebook, porque, embora essa resolução só vá entrar em vigor em março próximo, você já pode deixar as suas redes sociais e a sua descrição de acordo com o que vai prever a legislação. A resolução diz ainda que a publicidade em redes próprias do médico, essa publicidade tem o objetivo de dar ciência à comunidade geral das competências e qualificações dos médicos. Aqui, a atenção especial sobre as qualificações, em primeiro lugar, é saber se o médico de fato é especialista. A gente já viu como é possível verificar isso. Mas também, quando ele fala que fez cursos, que fez treinamentos, outras qualificações, algum tipo de curso de extensão ou especialização, é necessário ficar atento se eles são treinamentos que de fato esse profissional realizou. Infelizmente, em algumas situações, não só na medicina, mas em outras áreas, é comum que os profissionais deixem os seus currículos inflados, currículos que não dizem exatamente ou deixam dúvidas ou que induzam algum tipo de erro sobre a formação e a qualificação desses profissionais. Por isso é preciso estar atento. E quem faz esse tipo de publicidade precisa ter a responsabilidade e o dever de não escrever a mais do que aquilo que realmente é competente. No caso de divulgação em redes sociais, por exemplo, de fotografias tiradas pelo próprio médico, as chamadas selfies, é necessário que não tenham, segundo a resolução, um tom sensacionalista e nem de concorrência desleal. Outro item importante é que a publicação ou a republicação de qualquer postagem de um terceiro, pode ser de uma empresa, de uma pessoa física ou jurídica, de um paciente, quando o médico faz a repostagem desse material, ele passa a ser responsável por ela a partir de então. Ou seja, se está na rede desse médico, é ele o responsável pela veracidade dessa informação e por toda a responsabilidade que esse tipo de comunicação tem. Então, o cuidado que o médico precisa ter é se a informação é correta, para que ele também não fique passando para frente informações falsas, incorretas ou imprecisas. E isso vale para a opinião dos seus próprios pacientes. Por isso, o conselho já deixa claro que é uma atribuição também que a Comissão Especial sobre Propaganda Médica verifique a respeito de postagens que sejam repetidas, reincidentes, ou que sejam feitas, por exemplo, por perfis que não existem, ou por qualquer tipo de divulgação paga ou com algum tipo de interesse econômico. Uma coisa que muda bastante da legislação atual e que entra em vigor apenas em março de 2024, por isso fique atento, ainda não se pode fazer isso por enquanto, é utilizar fotografias, imagens ou vídeos de detalhes relacionados ao ambiente de trabalho e também a resultados de tratamentos. Então, por enquanto, permanece a proibição, mas a partir de março, o médico vai poder colocar resultados do tipo antes e depois,
desde que essas imagens, fotografias, vídeos não sejam tratadas eletronicamente. E a gente precisa lembrar que o médico, ele é um representante da medicina. Independente dessa resolução, o Código de Ética Médica diz que o médico é responsável por manter a boa reputação da profissão. Por isso, quando ele faz postagens na sua rede social, às vezes com assuntos que são alheios à medicina, que são assuntos pessoais ou que são assuntos do seu tempo de lazer, ele precisa ter o cuidado para não incorrer no erro de fazer declarações ou emitir algum tipo de opinião que represente preconceito, que represente algum tipo de ilícito, que represente outras coisas que são fora da medicina, que não fazem parte da boa reputação da medicina. E lembrando que em cargos de direção, o médico continua a ter as mesmas obrigações que ele tem como pessoa física. E aqui o recado especial vai para os colegas que são médicos do trabalho, que são especialistas em medicina do trabalho. A resolução vai conceder a prerrogativa aos médicos do trabalho de divulgar resultados do tipo antes e depois, inclusive na questão da gestão. Então, imagine, por exemplo, que você trabalhou numa determinada instituição, que você trabalhou numa companhia, e naquela companhia você estabeleceu programas de saúde que foram efetivos, que deram resultados na preservação e na proteção da saúde dos pacientes e dos trabalhadores, e que naquela empresa você teve, por exemplo, uma redução dos custos em saúde na questão do plano médico ou da seguradora de saúde. Você vai poder divulgar esses resultados como parte do seu portfólio, como parte do seu currículo, como parte das suas competências. Isso pode acontecer, por exemplo, no seu site, no LinkedIn ou em qualquer outra fonte de divulgação, como uma rede social. A minha recomendação é que você, antes de fazer isso, peça autorização àquela organização, àquela companhia, sobre divulgar esse tipo de resultado antes e depois. Então perceba que a resolução do conselho, ela não se restringe apenas aos tratamentos clínicos, mas também a outras habilidades e competências que o médico tem, entre elas a gestão de serviços de saúde. E por último, e lembrando que esse tipo de divulgação deve ser uma oportunidade para o médico também fazer a divulgação não só dos seus serviços, mas também de temas e assuntos que interessem a população em geral e que possa ajudar a população a cuidar melhor da sua saúde, a prevenir doenças e a ter uma vida mais saudável. Então, eu espero que esse conteúdo tenha ajudado você e eu espero você no próximo vídeo. Até lá!